E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Então vamos ver aqui, vamos ver a série, né? O que significa ter base escolar, né? O que significa ter base escolar, que o episódio 2 do que significa ter base escolar é o que as fases, né, e faces da Lua tem a ver com o ciclo trigonométrico. Então, quando você aprende lá trigonometria, né, lá na matemática, o que acontece? Então, está sendo ensinado o ciclo trigonométrico, na trigonometria, que eu vou mostrar aqui para vocês, e o que isso tem a ver quando você estuda as fases e faces da Lua, que é um assunto que é estudado tanto na aula de física quanto na aula de geografia, né? E tem também isso aí no ensino médio, né? E tem nas aulas de ciências, né? Que é no ensino fundamental. E o que acontece? Então vamos ver aqui, vamos primeiro, né, fazer aqui a nossa tradicional vinheta, né? Vamos ver aqui, ó. Então vamos lá, ó, vamos ver aqui, ó. Pronto. Vamos ver, ó. Então tá aqui, ó. Tá lá, tá aqui, Espaço Docente Aprendiz, parceria com Aula 100. Aqui o título, então esse espaço aqui, ele corresponde a esse título aqui, ó, que eu já tinha colocado aqui, ó. Então tá lá, o título é esse aqui, ó, o que significa ter base escolar. Episódio 2. O que as fases e faces da Lua têm a ver com o ciclo trigonométrico. Nós vamos ver quais são os pré-requisitos, a base que se tem para compreender que quando você olha durante a noite, quando você olha a Lua, observar a Lua, a gente espera que a gente observe a Lua cheia, né? Mas não é sempre assim. Todo mundo sabe que vai ter alguns dias em que a Lua vai apresentar apenas um tipo de formato de foice, né? A gente se vê só a metade da Lua, então isso aí que a gente vai ver, né? E tranquilo. Então vamos lá, vamos continuar aqui só para mostrar aqui, ó. Tá lá, então tá aqui. Então, Espaço Docente Aprendiz, né? Tá lá nas redes sociais, tá aqui, ó, direitinho, né? Tá lá certinho aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Para ver aqui, né? Aí, aqui mais uma vez. Então tá, beleza, né? Então vamos ver. Então vamos ver aqui. Vamos ver como é que a gente vai ter essa ideia para que a aula seja de qualidade, ok? Então, vamos ver aqui, olhar aqui, vamos dar uma olhada aqui, pronto. O que acontece? Quando você vai aqui está mostrando aqui o recurso que foi utilizado, que foi feita a leitura. Então, a leitura aqui sobre a Lua, fases e faces, foi que inspirou a elaborar aqui, né, o episódio 2, e durante a leitura, quando é feita toda a leitura aqui, toda a leitura completa da explicação do que acontece, né, quando você vê uma parte da Lua, né, uma face da Lua aqui, né, aqui está um exemplo de uma forma de foice, né, que a gente vai ver que ele corresponde a esse esquema aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando a gente vê a Lua aqui nesse formato de foice, depois você vê a Lua assim, e aí a gente vê, né, aqui a Lua cheia, ó, é o que a gente vê, a Lua cheia, né? Então vamos ver o que acontece. Então esse esquema aqui, ele é ótimo, que esse esquema justamente ele tem relação com o estudo da matemática, que é o ciclo trigonométrico, tá? Então, mas antes de a gente saber por que acontece isso, de quando a gente vê as várias faces da Lua, né? Tá aqui, ó, as várias faces da Lua. Então vamos lá, base, né? Então, qual é a base que tem que ter? É por isso que a primeira coisa que tem que saber é quais são os pré-requisitos, né? Então, tanto o aluno quanto o professor, ambos têm que saber que você tem que ter ideia do que é um movimento de rotação, tá ali, ó. O que é um movimento de rotação, né? E tem um movimento de translação. Então, esses aí são os primeiros requisitos. O primeiro requisito que tem que saber. Para entender, aí dá para entender o resto, né? Então tem que lembrar que quando muitos confundem ainda rotação e translação. Então eu posso pegar, então eu vou pegar aqui, ó, aqui eu vou desenhar aqui a Terra, né? Vou botar aqui um esquema da Terra aqui, ó. Então vamos lá, vou especificar que aqui é o planeta Terra, tá? Aqui é o planeta Terra.
Como a gente está relacionando, né, fazendo estudo sobre a Lua, a faces e fases, então vou colocar aqui a Lua, né, que é o nosso satélite natural, né? Então essa aqui é a Lua, tá lá. Então vamos entender. Tem que entender que tanto a Terra quanto a Lua e os demais planetas, né, do que fazem parte do sistema solar, o que acontece? Eles realizam esses dois fenômenos aqui, rotação e translação. Tem que entender que rotação é quando a Terra ele gira em torno do seu próprio eixo, ó. Ele gira em torno do seu próprio eixo, tá lá. E quando você fala de movimento de rotação, translação, é que ao mesmo tempo que quando a Terra ela está girando em torno do seu próprio eixo, tá lá? Então vamos supor, então aqui está a Terra, o eixo, então ele na realidade a Terra, o seu eixo ele é inclinado. A gente esquematicamente a gente coloca o eixo assim, né? Vamos dizer, deixa eu colocar aqui assim, ó. Deixa eu colocar ele assim tracejado, tá aqui, ó. Vamos supor que você pega aqui a Terra e divide ela em 4 partes, né? Tá assim, ó, pronto. A Terra aqui, ela foi dividida em 4 partes, tá? O que acontece? Mas a Terra, né, na sua realidade, quando que observa, ela é inclinada. O eixo dela, o eixo real dela, ela é inclinada. Ela é assim, ó. Então, quando você passa uma reta aqui, tá lá? Então, na verdade, ela é assim, como se fosse assim, inclinada. Então, ela gira assim, ó. Ela faz um movimento de rotação assim, em torno do seu próprio eixo, né? Então, o que acontece? Se você pegar algum vídeo, só você pegar assim, um vídeo no YouTube, por exemplo, né, e outros sites de compartilhamento de vídeos, então quando você coloca ali a Terra e mostra as imagens ali da Terra, você vai ver que a Terra ela gira, né? Você vai ver que você sente que a Terra ela fica inclinada e gira assim, ó. Ela gira assim e não assim, entendeu? Então ela faz assim, ó. Então, estou mostrando só a base, gente. É por isso que fala que o título é o que significa ter base escolar. Você tem que ter essa base, né? Tá lá. Aí, deixa eu botar assim, né? Para poder o celular tremer menos, né? Deixa eu botar na palma da mão, pronto, fica melhor. Então, tá aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Tá? Então, ele gira assim. Então, esse é um movimento de rotação. O que é a translação? A translação, vamos lembrar que quando a Terra, ela está girando, ela está fazendo assim, girando em torno de si mesma, ela está contornando, ela está girando em torno do Sol, né? Então, quando você tem aqui a Terra, ela gira ao mesmo tempo no seu próprio eixo. Agora, quando ela gira em torno do Sol, então vamos ver que aqui é o Sol, ó. Aqui está o Sol, pronto. Ó, esse aqui é o Sol, tá lá. Aqui é o Sol. E aqui está a Terra, né? Essa aqui é a Terra, tá? Aí a Terra, aí quando ela vai fazer o movimento, a sua órbita, né? Então tá aqui, ó, a órbita, que é a órbita elíptica, né? Ela não é uma órbita circular, ela é elíptica, assim, ó, né? Então o que acontece? Aí a Terra, ao mesmo tempo que ela está girando em torno do seu próprio eixo, aí quando ela vai girar em torno do Sol, porque justamente translação, ele é o movimento da Terra em torno do Sol, tá? Então, vamos lá. Aí tá mostrando aqui, ó, pronto. Aqui está a Terra, aí ela tá girando aqui em torno do Sol. Esse aqui é a translação, quando ela vai em torno do Sol, pronto. E uma vez entendido isso, tendo essa base, né? O que acontece com a Lua? Vamos lá. A Lua é o nosso satélite natural. Ele gira em torno da Terra. A Lua, ela também tem o seu movimento de rotação. Ela roda em torno do seu próprio eixo, né? Aí quando a Lua ela está rodando, ao mesmo tempo ela está fazendo um movimento em torno da Terra, em redor da Terra. Pronto. Então a Lua também tem seu movimento de rotação e translação. Pronto, essa é a base, tá? Essa é a base que tem que saber, rotação e translação. Uma vez entendido isso, pronto. Agora vamos para o segundo requisito básico, né? Vamos lá. É entender que esse estudo do movimento do estudo das fases e faces da Lua, ele tem a ver com o ciclo trigonométrico. Então, a gente tem que lembrar, vamos lembrar então, ó, o pré-requisito. Vamos lembrar o que é o ciclo trigonométrico. Tá aqui, ó. Quando você estuda aí vamos lá para matemática. Então, é você fazendo uma interdisciplinaridade entre geografia,
física e matemática, né? Então tá lá. Aí você tem aqui o ciclo trigonométrico. Então vamos lembrar o que é o ciclo trigonométrico, que é estudado lá no ensino médio, né? O ciclo trigonométrico é assim: quando você estuda lá na matemática, é noções de seno, cosseno e tangente, né? Tá aqui, ó. Tá lá. O que acontece? Aí você tem aqui, né? O círculo, né? A circunferência, né? O que acontece? Aí você estuda lá na geometria, circunferência, círculo, para entender que quando você estuda círculo, circunferência, lá na geometria plana, para você entender ciclo trigonométrico. Aí tá lá. Aí você faz a mesma coisa, olha só que interessante. Aí você pega a reta, da mesma coisa que eu fiz com a Terra, que eu peguei o planeta Terra e dividi em 4 partes, tá lá, ó. Vou fazer aqui com um círculo que você pega aqui e desenha. Aqui tá o ciclo trigonométrico. Aí o que acontece? Aí tem aqui o zero, tá lá, ó. E lembrando que quando você divide um círculo em 4 partes, numa aula de trigonometria, né? O que é trigonometria? É o estudo do triângulo retângulo. Tá vendo? Olha a base que se tem, né? Olha como é que se tem que ter base para entender as coisas. Uma vez que você tem a base, você consegue entender o resto dos assuntos, né? E isso aí é uma coisa que é fundamental numa aula, para a aula ser de qualidade. Então você pega aqui esse círculo, você divide em 4 partes. Cada parte aqui significa quadrante. Por exemplo, você tem aqui esse quadrante, esse quadrante, esse quadrante, esse quadrante, né? E outra coisa, quando você vai estudar o ciclo trigonométrico, olha só que interessante. A gente estuda sempre, a gente padroniza que ele fica no sentido anti-horário, né? Anti-horário, que é o contrário do horário, que quando você tem ali o relógio ele vai no sentido horário, ó. Né? Ele faz esse sentido aqui, ó, né? No relógio. No ciclo trigonométrico você faz o sentido anti-horário, tá? Ó, é assim, é o contrário, anti-horário. Tá lá. E vamos lá, vamos lembrar, quando você estuda lá no ciclo trigonométrico, vamos lá, aqui é o ponto zero, né? Vamos depois dizer que zero é esse daqui, né? Vamos lá, vamos supor que você tem um ponto aqui, você quer partir daqui, ó, desse ponto aqui, né? Então esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto A, né? Tá lá, ponto A. O que acontece? Esse ponto A aqui, ó, início zero aqui, ele está num ângulo de 0 graus. 0 graus. Aí vamos dizer que esse ponto aqui, ele vai, ó, ele desloca para cá, ó. Vamos supor que eu vou parar aqui, ó. Esse ponto, o A, então ele veio para cá, ó. Esse ponto veio para cá, ó. Ele deslocou para cá. Na hora que ele desloca, ele forma um ângulo aqui, ó. Ó. Opa, peraí, deixa eu desenhar direitinho aqui. Não é essa reta que eu quero essa daqui, para ligar aqui, ó. Pronto. Tá lá, esquece essa daqui, né? Reparou que quando o ponto ele vai daqui até aqui, né? Você vê que ele já formou um ângulo aqui, ó. Um ângulo aqui. Que ângulo pode ser esse? Pode ser o ângulo de 30 graus, que é um dos ângulos notáveis, né? Que se aprende na trigonometria. Pode ser o ângulo de 20 graus, eu não sei, né? Um ângulo aí. Aí você formou um ângulo. Aí à medida que você esse ponto vai caminhando, quando ele chega aqui, ó. Quando ele chega nesse ponto aqui alto aqui, Aí formou um ângulo conhecido. Esse ângulo conhecido aqui é o ângulo, por exemplo, de 90 graus, né? É o ângulo conhecido, porque o ângulo de 90 graus é justamente nesse ângulo de 90 graus em que você encontra no triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é que um dos ângulos é 90 graus, ó. Tá lá. Porque ele é formado por uma reta vertical e horizontal, ó. Pronto. Aí formou aqui o ângulo de 90 graus, né? Então tá lá. Aí vai andando, ó. Vai aqui, ó. Chegou nesse ponto. Aí, quando ele vai deslocando aqui, ó. Esse ponto chegou aqui, ó. Você já vê que ele já foi para um ângulo que é maior que 90 graus. Ó. 90 graus. Já passou de 90, ó. Já formou esse ângulo aqui, ó. Aí lá na matemática a gente estuda lá no básico da matemática, aí tem aquelas denominações, 90 graus, aí tem ângulo obtuso, né? Que ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. 180 graus, mas o que é o 180 graus? Quando esse ponto chegar nesse aqui, ó, né? Nessa parte daqui, né? Nesse local aqui, você pode ver que, ó, já formou um ângulo aqui, ó,
Esse ângulo daqui, ó. Esse ângulo aqui, aí chama lá de ângulo raso, é o ângulo de 180 graus, tá? Tá ali, ó, ângulo de 180 graus, tá aqui, pronto. Então, o ângulo de 180 graus é esse aqui, ó. É como se fosse um semicírculo, ó, um ângulo de 180 graus, ó, tá? É como se fosse a metade de um círculo, né? Que é o ângulo de 180 graus, é o outro ângulo conhecido, tá? Aí pronto, ele vai chegar aqui esse ponto, ó. Quando chegar aqui nesse ponto, ele já passou de 180 graus, já formou um outro ângulo aqui, ó, maior que 180 graus, ó. Pronto, tá aqui. Maior que 180 graus. Tá ali. Aí vai, ó, pronto. Aí ele chegou aqui, ó. Chegou nesse aqui. Aí, ó, aí vai andando, ó, pronto. Quando chegar aqui, esse ângulo daqui é outro ângulo conhecido quando ele já chegou nesse ponto aqui, que é o oposto a esse aqui, ó. Esse ângulo daqui, que começou daqui, ó, e fez isso daqui, né? Ele corresponde ao ângulo de 270 graus, né? É só você ir ver, ó, 270 graus. Aí, quando ele chegar aqui, vai andando para completar uma volta, quando ele for dar uma volta, ó, ele volta ao ponto inicial, ó. Então, ele começou daqui, percorreu isso aqui, tá lá. Chegou aqui, aí falta só percorrer esse quadrante aqui, ó, para poder completar uma volta. Pronto, fez uma volta, você formou um ângulo de 360 graus, que corresponde ao círculo, né? Tudo, pronto. Então, essa é a ideia que tem que ter do ciclo trigonométrico, tá? Então, vamos lá. Pronto, do ciclo trigonométrico. Uma vez que entendido o que é o ciclo trigonométrico, pronto, agora você vai entender, né, em relação às fases e faces da Lua, né? Então vamos ver aqui o que acontece. Fases e faces da Lua. Então vamos ver aqui. Vamos lá. Quando você está estudando ali fases e faces da Lua, né? Eu não vou completar tudo que está aqui, né, na enciclopédia, na leitura aqui, porque é como fala, né, que eu sempre falo nas minhas apresentações, que o Espaço Docente Aprendiz, ele fornece dicas de como o professor ele pode iniciar uma aula, né, e dicas, né? Então, uma vez que se abraça a dica, gostou da dica, a dica foi boa e que vai servir para dar qualidade a essa aula, depois da dica, né? Depois de fazer isso que eu estou fazendo aqui, dar essa sugestão, aí o professor normalmente na outra aula ou no mesmo dia ele vai dar a sua aula bimestral normal, né? Colocando todas as informações aqui necessárias, né? Que vai servir para o aluno fazer prova, né? E lembrando que é bom também, né? Quando se tem base, né, escolar, o aluno, o estudante leva isso aqui para a vida inteira. Não é só o estudante, qualquer pessoa que vai assistir a dica, né, vai ter pelo menos uma base, né, ter um conhecimento de que quando você está estudando ciclo trigonométrico lá na matemática, a trigonometria, você não estuda à toa, isso tem alguma coisa a ver. Por que eu estou estudando ciclo trigonométrico? O que a trigonometria ela vai ser aplicada em quê? Em qual assunto de outra disciplina? Justamente, aprender o ciclo trigonométrico, você vai entender outros estudos, né, que a gente estuda na física, né, movimento circular, e tem aqui na parte de óptica geométrica, porque na física, quando a gente entra para a unidade de óptica geométrica, óptica, né, estudar óptica, né, e você entra naquele assunto de fases e faces da Lua. Quando a gente também estuda eclipse, né, principalmente eclipse, né, na física se estuda predominantemente o eclipse, né, tanto eclipse lunar quanto eclipse solar, né, e isso aqui é assunto de geografia, tá certo? Então vamos lá. Então tá aqui, ó, pronto. Uma vez que você entende, né, o ciclo trigonométrico, olha só, então quando você vê essa ilustração aqui, né, você vê que ela explica direitinho o que acontece quando a gente observa, né, à noite as fases, né, as faces da Lua, tá? Então vamos lá, começando. Você está vendo aqui o planeta Terra. Aqui está o planeta Terra. Olha que interessante, esse esquema é ótimo aqui para entender, né, o assunto de fases da Lua. Você vê que a Terra aqui, aqui tem esse eixo aqui, ela foi dividida em duas partes, né? Essa parte aqui escura, que não é iluminada pelo Sol,
e essa parte que é clara, que é iluminada pelo sol, né? Então significa que essa parte que não é iluminada pelo sol é porque está à noite. Então, se está à noite numa determinada região da Terra, é porque está à noite, porque o sol já se pôs, né? O sol já se pôs e está à noite, né? Aí aqui, quem está nessa parte aqui clara, que é de dia, né? Significa que o sol está iluminando essa parte aqui. Pronto, tá lá. Mas olha o que acontece. Agora vamos ver a Lua. Olha só que interessante. Aqui está a Lua, né? A Lua, ela está aqui, vamos dizer, nessa parte aqui, que é em frente toda essa área aqui iluminada da Terra, tá? Como é que é a base disso aqui, a base, né? Como é que você vai entender a base? Imagina que você pega essa Lua daqui, essa Lua, e você faz um contraste com essa Lua daqui, né? O que significa? Você vê que a Lua aqui é a chamada Lua Nova, né? Então a gente tem que ver que a Lua Nova, a Lua Nova, ela é a Lua que corresponde, né, que como está de dia. Então essa face escura da Lua aqui, ela não foi iluminada pelo Sol. Enquanto que essa parte tracejada aqui, esse tracejado, ele tá iluminado, né? Tá iluminado aqui pelo Sol, tá lá. Mas quem está nessa região aqui de dia, e, por exemplo, o Sol está batendo aqui só nessa parte aqui de trás da Lua. E nessa parte da frente, está bloqueando, ela fica escura. Então, de dia, é por isso que você não consegue ver a Lua, né? É a chamada Lua Nova. A Lua Nova é isso, né? É a fase da Lua em que a pessoa que está numa região da Terra de dia, ela não vê a Lua, né? A Lua, ela está como se fosse, como se a Lua não existisse. Aí tem então tem aquela... Deixa eu botar aqui só para... E outra coisa, gente, assim, quando às vezes acontecem situações assim, vamos dizer assim, de prova, né? Que eu já vi algumas provas assim, de que existe algumas perguntas quando é feita, quando se estuda as fases da Lua, e que lá pede-se para vamos supor assim, memorizar as ordens, né, de como a Lua começa. Por exemplo, a Lua começa com Lua Nova, aí passa alguns dias, daqui a pouco a Lua vai para outra fase, aí fica Lua Nova, quarto crescente, aí depois você tem Lua cheia e quarto minguante. Então vamos dizer que isso aí é uma memorização. Mas essa memorização você só consegue fazer quando você está estudando, né? E não ficar decorando. Então eu já vi provas assim que coloca ali, cite em ordem crescente as fases, né? Em ordem crescente, perdão. Em ordem, né? De, assim, começar na ordem, começa com Lua Nova, daqui a pouco vai quarto crescente, lua cheia e quarto minguante, né? Então fica só uma memorização, quer dizer, não adianta ficar decorando essa ordem se não entender, se não tiver base, né, de como isso acontece, tá? Então não adianta ficar dizendo que é lua nova, aí tá lá, bota ali, quarto crescente, lua nova, aí o estudante acerta a questão. Ele acaba tirando uma nota falsa, né? Vamos supor, ele tira um 10 falso porque, eu sei que é lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante. Tá, e daí, né? O que isso significa? Então vamos associar isso com o ensino, né? Vamos tentar entender que isso tem a ver com o estudo do ciclo trigonométrico, tá? Então vamos lá. Pronto, então vamos ver aqui. Aí você pode ver que quando ele faz um movimento para cá, ele vai fazer já um movimento de rotação para cá, né? Olha só o que acontece, que interessante, Quando ele já vai fazer um movimento para cá, igual do ciclo trigonométrico, né? Como se fosse no sentido anti-horário. Reparou que essa parte escura daqui, quando chega aqui, tracejado, perdão, quando chega aqui, chegou aqui, o que você percebe? Percebe que formou essa fatia daqui, da Lua, essa fatia aqui é clara, justamente essa fatia é que a gente vê em forma de foice aqui, Você vê aqui em forma de foice a Lua. Porque ela corresponde a essa fatia aqui que o Sol já começa a iluminar. O que significa? Se começa a iluminar, porque tem a ver com o nascer do Sol, né? Então, porque já está... a noite já passou, madrugada, já começa a amanhecer, né? Quando começa a amanhecer, pronto,
Já amanhecendo, aí, ó, tá na hora do sol nascer de novo, ó. Então ele já começa assim, ó. Aí você tem essa forma aqui de foice, tá? Que a gente vê aqui, ó, tá lá, ó. Mas como é que surgiu? Surgiu porque você pode perceber, é como se a reta, né? Então novamente a gente faz aqui o ciclo trigonométrico, né? Como se fosse assim, ó. Então vai acompanhando, ó. Aqui tá o ciclo trigonométrico, ó. Tá aqui, ó, novamente, ó. Aqui tá o ciclo trigonométrico, né? Ó. Então vamos lá. Sentido anti-horário, tá aqui, ó. Pronto. O que que acontece? É como se fosse, ó, começando daqui desse ponto aqui, ó. Tá lá. Aqui é a Lua. Aí na hora que a Lua se desloca, como a gente vê aqui, ó, ela se desloca, né? Tá lá. E é como se o ponto tivesse saído daqui, ó, e vindo pra cá, ó. Ela se desloca aqui, ó. Aí veio pra cá. Pronto. Já formou essa parte clara daqui, ó, da Lua, tá? Que é isso aqui, ó. Aí você pode perceber que à medida que você que vai assim ó, caminhando, ó, vai caminhando aqui, ó, chegou aqui, tá? Chegou aqui, então é como se fosse fazendo isso, ó. Aí ela vai, ó, chega aqui, ó, ela vai, ó, chega pra cá, ó, pronto. Aí formou esse quadrante daqui, ó. Esse quadrante daqui, ó, pronto. E é como se fosse essa parte clara daqui, ó. Ó, a parte clara daqui. Quando já chegar nessa parte aqui, a gente já vê a Lua quarto crescente, ó. Tá, essas setas aqui verdes está indicando os raios solares, tá? Então tá aqui, ó. Chegou aqui nessa parte aqui, ó. Pronto, ó. Quarto crescente, tá lá, ó. Quarto crescente, né? Quarto tem a ver com quadrante, né? Porque ele corresponde a 1/4 do círculo, tá? É como se fosse assim, ó. 1/4 do círculo, ó. 1/4 do círculo, que é o quadrante, tá lá, que a gente aprende lá na trigonometria, ó, é um quadrante que corresponde a 1/4 do círculo, né? Aí fala quarto crescente, né? Tá lá. Olha lá, quarto crescente, pronto. Aí, ó, à medida que vai, ó, a Lua vai caminhando, ó, reparou? Aí a reta, então essa reta aqui, ó, reparou? Ó, uma vez que entendido, ó, eu já posso ir direto, não preciso mais ficar voltando para cá, porque já sabe, ó, que faz assim. Na hora que anda, ó, essa reta vai para cá, ó. Pronto, ela chegou aqui, justamente essa aqui, ó. Pronto. Aí você vê a Lua nesse formato aqui. Você pode perceber que em alguns dias, quando a Lua ela fica num formato meio assim, ó, ela fica assim, ela saiu dessa condição e fica assim, ó. Então ela fica nessa forma aqui, ó, né? Aqui, assim, né? Como se fosse um círculo não definido ainda, né? Porque ela corresponde a esse daqui, ó. Aí na hora que vai, ó, vai andando. Quando chegar aqui, nessa parte daqui, ó, você pode ver que ela corresponde, é como se fosse dos 180 graus aqui, ó. Reparou, ó, já chegou aqui, então é como se fosse chegando aqui, ó. Eu falei que eu não ia fazer, eu acabo fazendo, ó. É só então para entender, ó, ela chegou aqui. Quando ela chega já nesse ponto aqui, né, que é o oposto a esse, lembrando que essa parte aqui do ciclo trigonométrico, ela é a Lua nova, ó. Ela é a Lua nova. Aí quando ela chegar nesse aqui, ó, que é de 180 graus, é aqui que é a Lua cheia. Pronto. Então o que é a Lua cheia? O nome já diz, né? Cheia, porque você já vê a Lua como inteira, ó. Ela está totalmente iluminada, né? Tá lá, ó. Quando você está na seção escura, gente, dependendo de que ponto está, tá? Lembrando que tem situações que você vê em outras regiões, assim, que tem gente que vê a Lua cheia, né? E tem situações que tem pessoas que vê a Lua em outra face, né? Em outro formato, né? Por causa, dependendo da região que está, porque ela faz também o movimento de rotação, tá? Mas isso aqui é só um esquema para entender, tá? Ó, a Lua cheia tá aqui, ó. É quando a Lua está totalmente iluminada, né? Tá lá, ó. Ela está totalmente iluminada. Aí vai, ó, vai fazendo aquele ciclo que eu falei, ó. Já passou de 180 graus aqui, ó. Ela toma esse formato como esse daqui, ó. Olha lá. Novamente, tá lá e vai, ó, vai fazendo, ó. Ó como é que é a reta, ó. Vai aqui, ó. Pronto. Ó. Pronto. Aí ela chegou nesse ponto aqui que é o quarto minguante, que ela faz, ó, o oposto ao quarto crescente, ó. Então no ciclo trigonométrico, então é aqui, ó. Então aqui é o quarto crescente e o quarto minguante. Pronto. Chegou aqui, vai lá. Novamente, ó, vai, ó, pronto. Nessa parte aqui você tem a forma de foice, justamente com esse aqui, ó, forma de foice. Tá aqui, ó.
Uma coisa que vai sendo oposta à outra, ó, como é que é fácil de entender agora, né? Aí você vai aqui, ó, pronto. Ó, a reta aqui, ele vai aqui, ó, e fecha aqui, ó. Pronto, fechou, né? Pronto. Ele começou daqui, ó. Então, percebeu que ela começou, na verdade, daqui. Faz, ó, na hora que desloca, essa reta se desloca, vai pra cá, vai. Chega, ó, ela chega aqui, ó. Pronto, ó o oposto, ó. Novamente o oposto aqui, ó. Pronto. Aí, quando ela chegar aqui de novo, né? Vai chegar a lua nova, justamente na hora que o sol se põe. Então, quem muito observa, quem muito aprecia, prestigia o sol se pondo, gosta de ficar lá a seu entardecer, né, o sol se pôr e tudo, então vai observar que na hora que, ó, pronto, chegou aqui, chegou aqui, na hora que o sol nasce, aí a lua some, a lua desaparece, né, e volta a ser lua nova aqui, ó. Pronto, então tá aí. Então, gente, tá aí, ó. Esse aí, então, aí, né, foi explicado aí, né, nesse episódio 2, né, o que significa ter base escolar, utilizando aí o assunto de lua, fases e fases, tá querendo mostrar aqui que quando você entende o assunto, por que acontece esse estudo aí das fases da lua, que tem as pessoas que observam ali, mas não sabe exatamente como foi observado isso, foi feito esse estudo, então foi feito ali com base no ciclo trigonométrico, tá? Então tá aí, isso aqui significa ter base escolar, é isso, ok? Então, valeu pessoal, um abraço e até lá.